Rádio Marginal, a rádio sem filtro. Estamos de volta. Para começar, a gente precisa tirar o Nicolas Ferreira lá da educação, beleza? Urgentemente. Tá ligado? Cair, tem que derrubar ele de lá, tirar ele de lá, tá ligado? Nem que seja a força, e precisa sair de lá. Mas segue, Pedrão. O fracasso do NEM e o pânico moral que a extrema-direita usa para se locupletar da educação. Vamos lá. Vamos voltar em 2017 com o governo do golpista Temer, onde foi aprovado no Congresso Nacional o teto de gasto. Essa lei do novo ensino médio, ela era um projeto complementar ao teto de gastos, só que ela não foi aprovada. O Temer não conseguiu articulação para aprovar ela. Mas vamos lá, eu acho que eu preciso dar um pequeno contexto aqui do que é o teto de gasto em si, para poder mostrar, evidenciar por que o NEM é tão necessário na atual política de austeridade que o Brasil tem. O teto de gasto nada mais é do que um projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, que congela investimento, salário, concurso público e tudo mais de investimento público pelos próximos 20 anos que ele foi aprovado. Ele foi aprovado em 2017, então, no caso, só em 2037 que o Brasil poderia voltar a ter gasto vultuoso no setor público. Lembrando que o teto de gasto atacou saúde, atacou educação, atacou o funcionalismo público, atacou a Petrobras e as outras empresas estatais também, porque diminuir investimento público para essas empresas terem certa competitividade. Além disso, acho que foi na mesma época, ou foi um pouco depois, o STF soltou uma decisão de que para você privatizar uma estatal, você poderia privatizar as subsidiárias das estatais desde que você não privatizasse a matriz. E isso abriu um precedente histórico no governo Temer para eles poderem começar a fatiar e privatizar certos ramos da Petrobras. A Petrobras tinha uma política, não é política pública não, um slogan que era do poço ao posto, de que toda a cadeia do processo ela passava pela Petrobras para ela poder chegar aos postos de gasolina por um preço altamente competitivo. Então, assim, a primeira coisa que o governo Temer privatizou foi a BR Distribuidora, que era justamente o que fazia o subsídio cruzado da Petrobras toda, e o mesmo preço que você pagava aqui no Rio de Janeiro era o preço que você ia pagar, por exemplo, na Bahia, no Acre, sei lá. Justamente porque a cadeia inteira, desde a extração até a logística, pertencia à Petrobras. Então, assim, voltando ao tema da educação, a primeira coisa o novo ensino médio impõe, baseado aí no que eu falei sobre o teto de gasto, que, por exemplo, é uma maneira de você cortar gasto e ir, por exemplo, estrangulando cada vez mais os estados, porque, inclusive, assim, na época do teto de gasto foi quando o municipalismo começou a dar errado. Você viu vários municípios aí se ferrando. Aqui no Rio de Janeiro, vários municípios tiveram um respiro por causa de royalties de petróleo. Mas, no geral, os municípios se fuderam com o teto de gasto, porque ele limitava muito os repasses que o Estado e que a União faziam aos municípios. Então, assim, toda a Bíblia neoliberal que você tem hoje, que, por exemplo, o Estado é muito inchado, o Estado é ineficiente, tem muito funcionário público, porque se você cortar... tipo assim, você tem 10, se você deixar 2, esses 2 vão fazer a mesma função dos 10 e tudo mais, blá blá blá. Porra, cara, isso daí é falso pra caralho, porque, por exemplo,
Se você for olhar os países do norte global, e aí eu falo Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc, 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 etc. Primeiro que não existe austeridade fiscal nesses países. Primeiro porque, exemplo da França, por exemplo. A França tem colônia na África até hoje, então assim, a dívida interna que ela produz, ela repassa para essas colônias, para precarizar essas colônias, escravizar os povos dessas colônias. Então assim, você tem um determinado status quo que vem sendo atacado também ao longo do tempo. Você vê que a uberização do trabalho come solta na França também, principalmente em relação ao imigrante. Então, assim, você tem essa questão. Nos Estados Unidos você tem a questão similar também, só que, por exemplo, você entra que, por exemplo, os Estados Unidos tem um grau de depauperar mesmo o trabalho, que é gigantesco, porque você tem quase metade da população precisando de algum programa de assistencialismo do governo. Então, a coisa não tá tão boa assim quanto falam que tá. Quando falam assim, mas lá é a terra da liberdade, né? Não é bem assim não, principalmente se você for imigrante e principalmente se você for branco e achar que você vai ser tratado como branco lá. Desculpa, mas você vai ser tratado como branco até a página 2. Então, assim, tem esses casos todos. E aí, voltando ao tema da educação, o novo ensino médio, no projeto de lei lá, ele criou uma coisa chamada itinerário de formação, ou itinerário formativo, que nada mais era que eles incutiram que as crianças iam poder escolher as matérias. Olha bem, as crianças iam poder escolher as matérias que elas iriam estudar. Isso por si só já está errado, porque assim, se você for fazer qualquer vestibular aí hoje, Enem, ou qualquer vestibular que você quiser, mano, vai cair essas porra tudo, tá ligado? Foda-se se você estudou ou não, vai cair. Então, assim, já tem essa armadilha aí, da criança poder escolher o itinerário formativo que ela vai querer participar. Segundo, quem fez isso, quem fez essa maravilha da educação moderna brasileira, foi um cara chamado Mendonça Filho, que era o ministro da Educação do governo Temer. E agora, quando o governo Lula tentou reformar essa reforma, quem foi o relator da reforma foi o próprio Mendonça Filho. E assim, ele virou e falou, não tem que fazer não, eu posso tirar não sei o que e vou deixar não sei o que, sabe? Tipo assim, o governo ainda por cima foi burro de pegar e debater, de pegar e insistir numa coisa que, assim, se for mal utilizado, que é a carga horária do curso de ensino médio, se for mal utilizado, não serve para nada. Então, por exemplo, ele tirou horas desse itinerário de formação e acrescentou algumas horas na formação geral. Só que a formação geral prega que o importante é português e matemática. Se você vai estudar física, se você vai estudar química, se você vai estudar biologia ou qualquer outra coisa, não se sabe se você vai estudar. O importante é português e matemática. Então, assim, a gente já vê a merda que esse negócio né? Para além disso... Eu tô quietinho aqui que depois eu vou... Não, para além disso, a gente tem, voltando lá aquela bíblia neoliberal de Estado inchado e caralho, se você olhar qualquer país do norte global aí, os caras têm uma relação de dívida PIB gigantesca. Tem país que, inclusive, assim, gasta muito mais do que deveria, se endivida e tudo mais. Então, assim, os caras querem Estado pequeno para a população, Estado gigante para burguês filha da puta, que já rouba tudo mesmo. Então, assim, você tem aí, por exemplo, aspectos e você vê que dentro do governo Lula tem esses anseios da classe dominante, quando você vê uma reforma como a do ensino médio não podendo ser revogada, porque o ministro da Educação resolveu ouvir Croton, Fundação Lehman, aquele...
Como é que é mesmo? Multilaser Renato Feder. Não, e tem um. Acho que é Todos pela Educação. É um negócio do Itaú aí. É uma indústria do Itaú. E aí, porra, você vê quem que apoia esse novo ensino médio. Luciano Huck, esse Feder aí, que é outro também que apoia essa porra. O iFood. Então, assim, tem vários conglomerados de capital privado que apoia essa merda, porque os caras sabem que no final o que vai sobrar pra eles é mão de obra barata. Então, pô, e assim, eu acho muito engraçado uma coisa que eles fazem que, por exemplo, o filho da classe média alta, esse cara tem que ir para a universidade. Ele tem que se formar lá dentro da universidade. Agora, o filho do pobre, ele tem que ter uma profissão. Tem que entrar num curso técnico, tem que fazer um curso profissionalizante, tem que fazer qualquer merda, tá ligado? Mas tem que ter uma profissão, porque a universidade não é para ele. Então, assim, isso mudou um pouco nos governos petistas, mas foi muito aquém do que poderia ter mudado, tá ligado? Porque num país que você tem maioria de pessoa negra, e na época que se fez um levantamento aí, você tinha acho que 2% da população negra acessando a universidade, tem alguma merda aí acontecendo, tá ligado? E é merda grande. Então, porra, tem todo esse histórico de como a educação é tratada aqui no Brasil, principalmente a educação pública, porque assim, esses caras eles já não estão mais incomodados em precarizar a educação pública. Eles precisam começar a ter lucro da educação pública. É esse o estado de coisa que a gente tá. Aí, tipo, fala alguma coisa aí que eu já falei demais também. Então, acho que você, porra, tratou muito bem na questão. É um processo de sucateamento, tá, pra gente começar a trazer essas privatizações. E você já vê que essas bandeiras já estão atuando, como você já falou. E a gente tem o Renato Feder, que é o dono da Multilaser, já secretário de Educação em São Paulo. Ele não é dono, não, ele é acionista. Então, mas eu acho que ele é um dos maiores acionistas da Multilaser. Entende? E aí a gente tem Nicolas Ferreira, entende? Na comissão de educação. E aí você vai vendo, tá ligado? Como o desmanche ele vai acontecendo e como grandes nomes como o Paulo Leman da Ambev, tá ligado? O iFood, como grandes bandeiras já estão se envolvendo de forma direta. Não é um bagulho de tipo assim, foi igual quando o Ronald foi como é que foi? O Estado estava com um problema lá na escola Maia Vinagre e aí ele ofereceu uma ajuda para poder, entende? É isso, tipo assim, o cara ele chega, ele não, porra, tá ligado? A gente te ajudar aqui. Morou, e aí o cara não quer nada. Ele só tá de bom coração, entendeu? Ele não quer nada, só quer mão de obra barata. Entendeu? Então, você vê já como que esse processo de sucateamento ele vai acontecendo, porque tipo, já nesse momento que a gente vive, o professor, além de muito precarizado na remuneração, com o teto muito abaixo do que deveria, não está recebendo nem o que deveria receber, e o que deveria receber já está muito abaixo do que o professor realmente merece a receber para estar exercendo o trabalho dele. E os caras estão contratando o professor, o Estado nem pode fazer isso, tá ligado? Não, e por exemplo, aproveitando que você falou do Nicolas Ferreira, sabe quantos projetos de lei ele tem na área de educação? Nenhum. Tem um. Quando ele era vereador em Belo Horizonte. Projeto de lei era vetar a linguagem neutra em escola pública. É um baita de um projeto, tá ligado? O cara revolucionou a educação no Brasil, para não dizer o contrário, porque o cara nem sabe o que ele tá fazendo lá, cara. Mas é isso, a intenção desses caras é colocar, porque o Nicolas ele vai estar interessado em atender os direitos do Paulo Leman. O Renato Feder está na Secretaria de Educação e ele... E o Camilo Santana ele tá fazendo isso pra caralho. Morou? Porra,
Eu não sei mais o que precisa pra esse cara cair do governo, mano. Entende? Então a questão é essa. E aí você tocou num ponto sobre as crianças escolherem as matérias, tá ligado? Foi a mesma coisa com a lei trabalhista de o empregado negociar com o patrão. Entende? Não, e olha só, eu esqueci de falar. Esse itinerário formativo, ele tem aulas como, por exemplo, o que você precisa organizar na sua vida financeira. Criança, você está falando isso com uma criança, um adolescente que seja. O que você precisa organizar na sua vida para você virar um milionário? É uma das aulas que tem no itinerário formativo. Empreendedorismo. Outra aula que tem, aprender a empreender fazendo brigadeiro e bolo de pote. Ah, mano, vai tomar no cu, tá ligado? E assim, eles estão pegando, porque, por exemplo, eles extinguiram a maior parte das matérias de humanas nesse ensino médio. Claro. Que é o que forma senso crítico na sociedade. Eles extinguiram. O professor de filosofia, de geografia, de história, blá blá blá, que é concursado, eles estão pegando e estão dando essas matérias para o cara lecionar. Então, você vê o absurdo que está chegando, porque, por exemplo, já tem professor aí, e não é um, dois, são vários, que o cara está vivendo à base de remédio para ele poder aguentar a realidade que ele está, porque não é aquilo que o cara idealizou que seria o plano de carreira dele. O cara quer dar aula, porra. Então, assim, você vê que merda que é. E por exemplo, já tá tendo uma evasão dessas matérias muito grande, porque ninguém quer ver essa porra. E o professor, por exemplo, tá tendo um documentário. O professor chegou e criticou, falou, não, mas peraí, vai todo mundo sair da minha aula? As crianças viraram para ele e falaram assim, vamos, itinerário formativo, não é aula. Porque as crianças têm noção de que aquela merda ali não é aula. É uma, sei lá, mano, qualquer coisa, tá ligado? É um telecurso 2000, mas não é aula, tá ligado? E aí, dentro disso tudo, mano, a gente tem uma evasão escolar muito grande, a gente tem a precarização dos professores, a gente tem um ensino de merda. Tem a pandemia que fudeu muita gente. Que fudeu também. A escola pública, particular, continuaram tendo aula. Uhum. E a gente tem a precarização escolar também, não só do professor, mas a precarização de estrutura que pode se fornecer ao aluno para ele poder estudar. Eu acho que nesse momento com isso tudo, Darcy Ribeiro, Brizola, Paulo Freire, os caras devem estar, porra, mano, o caixão deve estar querendo até abrir. Não, os caras vão levantar no esqueleto, pai, porque, porra, assim, não é possível. O Nicolas Ferreira, quando ele assumiu essa comissão temática de educação na Câmara, ele deu uma entrevista que ele falou em alguns pontos assim, que você vê que, tipo, são pautas bolsonaristas, são pautas assim que são um pouco polêmicas e, por exemplo, o cara já nadou de braçada em algumas delas. Ele pegou e falou que ele ia levar para o debate a segurança nas escolas, ou seja, o cara quer botar gente armada dentro das escolas, justamente por causa desse efeito que está acontecendo hoje no Brasil, que acontece já há muito tempo dentro dos Estados Unidos, que é a criança pegar o armamento de pai e mãe, levar para o colégio e essa criança sofre algum tipo de bullying e a criança chegar lá e disparar nos colegas, tá ligado? Fazer um morticínio dentro do colégio. Então, assim, o cara quer botar segurança armado e não é qualquer um não, é de empresa terceirizada. É o que eu estou te falando. A privatização, você tratou muito bem a Petrobras como uma forma, como eles fazem o processo de privatização e de sucateamento de tudo, é que eles não vêm, nós vai privatizar a educação. Não. Os caras vão... Eles vão desmembrando. Eles vão desmembrando. Não. De vez de ser um policial capacitado pelo Estado para uma formação dentro de escola,
Não. Não, vamos contra uma empresa segurança privada. armada. Exatamente, uma empresa privada. E aí a gente vai no outro caso. Em vez da gente pegar as merendeiras que são concursadas e aí fizeram o concurso e entrar no estado, não. Vamos trazer uma empresa privada para trabalhar dentro da escola com comida. E aí eles vão, pouco a pouco, entendeu? Vai dilapidando. Exatamente. Não, e por exemplo, isso tem até com. Você estava falando aí que tem professor contratado. Então, Não, assim, essa para mim já é a extrema. Tipo assim, privatizou o professor, você contratou o professor, você matou já a metade já do bagulho. Morou? aí tipo, outro tema que o Nicolas tocou foi de educação de base. Esse daí já é um tema que o Bolsonaro já bateu várias vezes, porque, por exemplo, a gente sabe que, o principal inimigo do bolsonarismo eram as universidades públicas. Então, assim, você mexer na educação de base, obviamente que você vai tirar recurso de universidade e vai botar recurso em educação básica. Sendo que você poderia fazer os dois com qualidade, só que não tem o interesse político. E aí a gente bate na austeridade fiscal também. Exatamente. Que é o que você falou. Você já não pode mais gastar tanto em educação, porque o novo teto de gasto do Haddad não te permite fazer isso. Então, assim, cara, a gente tem, a gente já tem, assim, um sintoma no Brasil que é o que eu estava falando aqui. O filho do pobre tem que ter uma profissão e o filho do rico vai para a faculdade para ele aprender uma profissão. Então, uma profissão que vai ser mais bem remunerado, vai botar esse cara num cargo de chefia e tudo mais, para mandar no filho do pobre muitas das vezes, né? Então, e assim, a gente está falando de um país que tem uma mobilidade social, que no caso, a mobilidade social é a chance de você ascender de classe social. A do Brasil já é quase inexistente. Então, assim, você já tem todos esses problemas. Problema de desigualdade crônica, problema de falta de mobilidade social, a universidade não respondendo ao anseio de quem está cursando ela, muitas das vezes, precarização de trabalho, precarização de relação de trabalho, remoção de direito trabalhista. Então, assim, é a tempestade perfeita que o liberal quer, tá ligado? Pra, no final, ele virar e falar assim, mas olha bem, o vagabundo é o cara que não estudou, porque a gente deu a educação aqui pra ele, ele que não aproveitou. Qual é a educação? Não, e a pauta final que o qual. Nicolas tocou, que eu já estava esquecendo dessa merda, e eu não posso deixar isso passar, é o tal do homeschooling. Cara, isso daí foi... A gente até conversou e a gente trouxe isso... Homeschooling é escola de pedófilo. Não tem outra coisa que você possa falar que é. Porque assim, a escola hoje, querendo ou não, ela é uma grande identificadora de quando a criança está sofrendo qualquer tipo de abuso. Seja ele psicológico, seja ele sexual, seja ele físico. Então, assim, na escola, os professores eles conseguem identificar quando as crianças estão passando por essas situações. Com o homeschooling, e assim, para além disso, a escola sinaliza para a criança quando algum tipo desses abusos pode ocorrer. Justamente para a criança poder ter o diálogo com o educador, com o profissional de educação, porque não precisa ser necessariamente um professor. A criança tem essa abertura de diálogo com o profissional da educação. Se tiver em casa, estudando, e assim, tem também... Ficar melhor ainda. Ficar melhor ainda. Porque para que ela vai avisar? Vai avisar pro pai que está abusando dela? Então, assim, tem toda essa questão. Também tem a questão que, por exemplo, o ensino em si na escola é segundo plano. O primeiro plano é a sociabilidade. E, por exemplo, você tem diversos problemas com a personalidade, com o caráter, com essa porra toda, quando a criança não tem uma determinada sociabilidade. E, para além disso, tem uma pauta racista também que rola nesse lance de homeschooling, que é pai branco não querendo que a criança tenha contato com criança preta.
Tem isso também. A gente precisa ser honesto aqui no debate. Então, assim, tem esse cuidado dos pais conservadores com os seus próprios filhos. E a gente viu há pouco tempo atrás aí... Tem um vídeo rolando da menina preta, e aí puxa a criança branca, menininha pequenininha. Isso. Não, e tem também aquele cara lá que invadiu a escola e... Eu não lembro se ele matou, se ele espancou, ele fez alguma merda com uma criança preta que abraçou a filha dele que era branca. E aí, porra, o cara depois... Tem foto desse cara na internet, assim... Apesar dele ser branco, ele não é tão branco quanto ele imagina que ele é, tá ligado? Então, Pô, vagabundo não paulou ele, não? Não Paulou? Não, porque eu acho que ele tava armado. Porra, não vai tomar armado mesmo, mano. Vai ter que descarregar. Se não tiver disposição, eu vou tomar e vai tomar ele. Eu acho que ele foi até preso, tá ligado? Foi? Eu acho que foi preso depois, mas foi preso dentro da casa dele. A polícia bateu na casa dele e levou ele preso. Mas aí ele era da polícia ou não? Cara, tava armado? Acho que não. É? Acho que não. Acho que ele só é bolsonarista mesmo, tá ligado? Pô, tomara que ele chegou na cadeia. Se os polícia fez isso pelo menos dessa vez, eu vou agradecer os polícia. E assim, o cara... Soltar lá na cadeia e falar aí, ó. E o cara não bateu só na menina. Ele agrediu, acho que um ou dois professores também, que tentaram impedir ele. Você é maluco. Tem que soltar ele lá. Cara, entendeu? Tem que soltar e, mano, os caras desses tem que cozinhar, mano. Moro? Não sou a favor de violência não, mas tem certo tipo de situação. Tá ligado? Tem certo tipo de situação, o cara tem que tomar um couro, mano, pra ele voltar pra realidade, moro? Ele tá... tipo, o cara tá achando que ele tá, sei lá, na Islândia. O cara tem que tomar um couro, mano. O cara é maluco, mas o cara vai botar a mão na criança. Maluco? Ele fez merda, entendeu? Então, assim, a gente tem esses casos aí que o Nicolas está tentando passar para a sociedade, a preocupação dele, mas tudo não passa de pânico moral, porque, assim... É o que esses caras sabem fazer, né, mano? Os caras trabalham só com... porque, tá por exemplo, se fosse pedir um projeto mesmo pra ele... Não tem. Ia dar confusão, porque o cara ele ia ter que subir numa mesa pra ficar gritando lá, não, olha só, não sei o que, liberdade de expressão, nazismo, o cara é muito burro, mano. Justamente porque o cara tá pouco se fudendo, mano. Ele não quer saber de projeto não, ele quer saber de dinheiro. Ele tá nessa por dinheiro, tá ligado? O Nicolas é uma pessoa, assim, ele é pragmático pra caralho. Bunda suja. Não, e assim, ele é pragmático pra caralho, porque assim, até ideologia pra ele tem limite. Só que o limite é o bolso dele. É quanto que ele vai ganhar, sabe? O cara é extremamente pragmático nisso, ele não escondeu isso de ninguém. Mas acho que a gente não tá falando nem de ideologia, cara. As pessoas, tá ligado? A gente tá falando de educação e, tá ligado? O que precisa de projeto pra que a educação funcione mesmo de forma real, de forma efetiva, que desenvolva a sociedade de uma forma geral. E sem contar que, tipo assim, mano, uma coisa eu vou te falar, uma coisa que me incomoda muito, isso tudo e mais uma outra coisa. Universidade particular, que já é uma coisa já ruim, tá ligado? Que estão querendo, e essa questão. Porque, tipo assim, essa frase também é um pouco problemática, mas você tirar o suco dela, você entende o que o cara tá querendo dizer. Privatiza tudo, só não privatiza saúde e educação. Entende? Se você tirar, não é que ele tá falando que a gente tem que privatizar tudo, não é? Entende? Não, mas é uma forma de ele, tá ligado? Maximizar, que tipo assim, porra, tá ligado? Tem um objetivo maior aqui. Tá ligado? Por favor, moro? Tipo assim, caralho, velho. Entenda isso. E aí, vamos pra onde interessa. Vamos puxar aqui pra nossa realidade isso. A gente tem aí o Cezinha e o Dr. Júnior, que são filiados ao PL, partido do Bolsonaro e tudo mais. Até tem foto aí do Dr. Júnior lambendo o Bolsonaro aí. Nessa última aí lá da Mocidade Padre Miguel. O deputado estadual, inclusive eu acho que ele é daqui de Piabas, não sei, o tal do Anderson Moraes, tentou ano passado abrir um processo de privatização da UERJ. Então, assim,
Eu acho que isso daí já exemplifica muito aqui que esse grupo político existe, vem, tá ligado? Porque, por exemplo, você tem um maluco igual esse Anderson Moraes aí, que tá tentando privatizar uma universidade pública. E assim, é ótimo para as universidades privadas ele fazer isso, porque a estrutura já está lá, os laboratórios já estão lá, os processos de pesquisa já estão lá, os contratos já estão lá, Os professores já estão os lá. professores estão lá. E assim, outra coisa que acontece também na universidade particular, mano, não tem essa de tipo, porque, por exemplo, a universidade pública, o cara tem que ter um certo grau de conhecimento, tem que ter, por exemplo, um mestrado, um doutorado, para ele poder entrar para ser professor. A universidade particular não, é só o cara ser formado na área. Ela quer dinheiro. Assim, eu não tô criticando o professor de universidade particular não, tá ligado? Só que tem critério para você poder dar aula. Então, assim, tem toda essa questão. Tem a questão também de, por exemplo, as universidades particulares serem extremamente mercadológicas, porque o cara ali, ele tá o tempo inteiro botando na ponta da planilha dele de Excel quanto que ele vai tirar no final do seu contrato, do seu contrato, que eu digo do contrato do aluno, de lucro para pagar acionista, para pagar o dono da instituição. E até por isso que a gente vê, tipo, pipocando um monte de universidade particular, principalmente aqui em Barra do Piraí, tem EAD para tudo que é lado, mano. Então, assim, você vê como é que a estrutura do negócio é precária. Você precisa massificar o troço o tempo todo. Então privatizar a universidade pública, tipo... O cara já tem a estrutura na mão. Tá ligado? Não. Ele não vai precisar investir, ele não vai precisar fazer nada. Ele já tem, ele vai ganhar de bandeja, assim, o negócio. E, por exemplo, universidade pública, tem muita universidade pública aí, a USP é um exemplo, não que ela seja uma regra para estar sendo comentada aqui, mas ela é um exemplo que, porra, a USP tem um investimento que tem muito estado brasileiro aí que produz de PIB no ano, sabe? Você tem uma universidade pública que tem o PIB do estado investido nela. Então, assim, tem toda essa questão também. E tem outra, as universidades particulares não faz pesquisa, nem investe na parte de pesquisa, porque pesquisa incorre em risco. A pesquisa pode dar certo, como também não pode dar em nada. As universidades particulares, elas não têm esse desejo de incorrer em risco, deixando para o setor público. É algo totalmente mercadológico, voltado para mercadoria mesmo. Sim, e só, moro. E trazer galera em massa para entregar ali e jogar no mercado de trabalho para assim, só para não ser competir. Injusto, eu acho que a única, ou uma das únicas universidades particulares, que eu acho que a Mackenzie deve ter isso também, que investe em pesquisa, é a PUC. Só que a PUC é uma das universidades mais caras que tem no Brasil. A Mackenzie também, não fica atrás não. Então, assim, só as mais elitizadas que tem condição de fazer esse negócio de pesquisa, porque absorve o risco. Agora eu vou dar um papo que os caras vão me chamar até de comunista, e eu nem sou comunista. Mano, outra coisa que é bagulho de provinha pro cara ter que entrar pra estudar. Esse bagulho pra mim, papo reto, Pedro, é mais uma forma de você tirar a oportunidade das pessoas estudarem, moro? É racismo. Cara, por que o cara só não pode querer estudar, cara? Entende, Pedrão? Pô, o cara, tipo assim, entende? Tipo assim, pô, mano, quero fazer engenharia. Vou chegar ali, vou me inscrever, vou me matricular e vou começar a estudar, tá ligado? O cara chegou até você, depositou todos os sonhos dele ali pra você, e você catou e fez assim, ó, com todos os sonhos do cara, e entregou pra ele um currículo Lattes. Entende, Pedro? Tipo assim, mano, desculpa, mas é um bagulho que não entra na minha cabeça. Desculpa, vocês vão falar, não sei o que. O cara tem que demonstrar o mínimo. O cara tem que pá. Eu quero entender qual é a lógica disso, Pedro. Porque, tipo assim, o cara só não pode querer estudar, cara. Você vai parar pra escola pública, tu chega lá, mano, tu faz sua inscrição e os caras vão te dar o dia que tu vai começar a estudar, tá ligado? Não é isso. Por quê? É isso. Porque eu tenho que ter uma nota tal, X,
para passar para essa faculdade, para mim ser aceito, e a partir disso, tipo assim, o que isso vai mudar em eu querer estudar a situação? E fora que, porra, o bolsonarismo ataca as cotas racial direto, mano. Direto. Que é justamente pra, tipo, você, negrinho, não pise na minha terra, tá ligado? É isso, é esse o recado. Você indígena, você negrinho, você minoria de qualquer uma que seja, não pise no mesmo solo que eu, pois o solo que eu piso é sagrado. Então, a gente tem esse sintoma também da sociedade brasileira. E, porra, esse negócio de cota, ele é muito mal compreendido entre a nossa sociedade. E assim, não que eu seja um exímio apoiador de cota racial, mas, por exemplo, é o que tem hoje para fazer o mínimo de reparação histórica. É uma política que tem que ser efetiva pro resto da eternidade e tal? Não. Mas é o que tem hoje. E é o que tem que ser aplicado mesmo. Então, até porque os caras estão cortando, diminuindo, tá ligado? O gasto da educação que deveria ser investida. Porque se a gente investe em educação, a gente não vai precisar de cota, mano. É só isso, tipo assim, é algo tão simples, moro? Se tiver um investimento, se vocês parar de congelar o bagulho, se vocês parar de botar teto de gasto, se vocês parar com essa porra, todo mundo vai ter oportunidade de estudar. Aí, por exemplo, usando aí o que a gente sabe que se tem da antiga União Soviética, e eu acho que até a Coreia do Norte hoje segue mais ou menos o mesmo plano. Você tem lá os cargos que o governo a economia planificada, ela não trabalha com excedente de produção nem com excedente de profissional. O objetivo é você não formar exército de reserva, é que todo mundo tenha um emprego. Então, assim, o que os caras faziam? Eles faziam um estudo eu acho que era de 5 em 5 anos, mas a cada ano tinha uma revisão desse plano. Eles faziam um estudo de quais vagas eles iam precisar para daqui a X anos, daqui a 2 anos, por exemplo. E aí os caras investiam firme na formação das crianças para sair as vagas de trabalho que eles queriam, para sair o profissional que eles estavam precisando. Então, assim, chegou um ponto que e aí o que acontece? Você aumenta a produtividade, você torna competitivo o teu produto, e isso eu estou falando do socialismo, não é no capitalismo não. Você está tornando competitiva de certa forma a sua economia, mas você está formando um profissional que ele vai ter emprego e o emprego dele vai dar certas condições para ele, que ele não vai precisar de mais de um emprego, que ele vai precisar fazer bico, ou que ele vai precisar de qualquer uma dessas coisas, porque só aquele emprego ali basta para ele. E o resto do tempo livre que ele tiver, porque o emprego não é feito para te aprisionar, você não vira um escravo da empresa que você trabalha, do cargo que você ocupa, o outro tempo você está estudando, você está com a sua família, você está exercendo um hobby que você tem. Inclusive, porra, a União Soviética chegou num recorde de, por habitante, as pessoas lerem uma média de 58 a 60 livros por ano. Esse recorde, depois da queda da União Soviética, e até hoje, nós estamos em 2024, ele nunca mais foi batido por nenhuma nação. Então, assim, você tinha todo o investimento no ser humano, para o ser humano se desenvolver. É isso. Você falou esse bagulho, eu achei maneiro. Eu só não lembro onde que era o local, o nome do assentamento, que tem muito tempo que eu assisti o documentário. É um assentamento da MST, que ele era um mais avançado, onde que os caras conseguiram desenvolver, tinha até uma indústria onde os caras... Deve ser no Rio Grande do Sul. Eu só não lembro o nome do assentamento certinho, o local. Tem muito tempo que eu assisti o documentário. E aí, mano, maneiraço o que os caras fizeram, que tipo, tinha tudo e tal, pá. E aí esse cara fez um documentário onde que ele vai mostrando vários assentamentos, uns que estão começando, outros que os caras estão querendo ainda, tá ligado? Refazer a terra, outros que os caras estão tratando a terra de novo, que a terra estava inapropriada porque esses filha da puta do agro fode com a terra toda. E aí o que aconteceu? Nessa, eles estão em uma indústria já,
e aí a galera trabalha todo mundo ali certinho, cada um tem suas funções ali de trabalho de horário certinho, escalas certinho de troca. Dentro disso, a pessoa também tinha o direito de uma parte de terra a mais, além da casa, entendeu? Além da casa, ela tinha um direito a mais uma parte de terra, e aí aquela parte de terra, ela poderia desenvolver o que ela quisesse desenvolver. Sim. Então, dentro da situação, você passava pelo assentamento, assim, um cara filmando, tinha uma galera que tinha uma condição melhor e outra galera que tinha uma condição boa. Porque, tipo assim, aquele cara que utilizou aquela terra ali, ele utilizou para fazer mais um negócio dele, Sim, entende? Sim. E o outro, tipo assim, utilizou para fazer outra coisa, só que ele já tem o trabalho dele na situação. Então, tipo assim, porra, maneiro, tipo assim, como é que... E o bagulho era tudo em comunidade, por mais que o cara tenha mais uma parada ali, ele criou mais uma coisa, a comunidade ela ainda continua se desenvolvendo, tá ligado? E aí os caras ganhavam maior grana também, e tipo assim, maneiro que toda a grana era tipo assim, era pago pra galera o trabalho, e a grana que sobrava era investido entre eles ali. Entre a sociedade, melhorando escola, melhorando bar, melhorando... Porra, bagulho foda. Assim, o MST tem um modelo único, né? Porque, por exemplo, para ter um assentamento tem que ter uma escola. Isso daí é regra. Eles começam já no começo construindo a escola. Para você ter um assentamento, você tem que ter uma escola. Eles não abrem mão disso. A segunda coisa hoje o MST... Porque, por exemplo, antes da pandemia... já estava quebrando um monte de frigorífico de suinocultura. E assim, quebrando mesmo, tá ligado? O cara não tava aguentando criar o porco na ração, tava dando vários BO de indústria, subir demais o preço. E, por exemplo, quando o cara tem uma granja muito grande, ele não compra saco de ração, ele faz a própria ração. Então, assim, só que premix é um pó que você põe para fazer a ração, que ele é específico para alguma coisa. Por exemplo, tem premix que vai engordar porco, tem premix que vai desenvolver o leitão, tem para várias coisas, para vários objetivos. E o premix por si só ele é caro, então o cara que tem pouco animal não compensa para ele comprar. Então, assim, o MST foi na contramão de todo mundo. Enquanto está frigorífico de suíno fechando a rodo, o MST vai abrir o maior frigorífico de suíno do Brasil, da atualidade. O MST tem, eu acho que, o segundo ou terceiro maior laticínio modernizado do Brasil. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Eu acho que da América Latina, não sei se é do mundo não, mas eu acho que é da América Latina mesmo. Então, assim... tudo que tá em alta, que os caras estão indo na contramão, porque, por exemplo, ano passado, o governo Lula fez o maior plano safra da história do Brasil. O que o agronegócio fez? Não vamos plantar uma porcentagem de arroz e feijão, vamos plantar soja. Isso fudeu o preço do arroz e do feijão. Mas fudeu mesmo, porque assim, os caras não contavam que ia ter desastre climático, os caras não contaram com um monte de coisa que aconteceu. Então, assim, aconteceu. A Conab, que é aquele sistema de abastecimento, tá lotado de bolsonarista lá. Assim, tem bolsonarista para dar e vender lá naquela porra. Acho que assim, é uma falha do governo, tá deixando isso na mão dos bolsonaristas. Inclusive, uma coisa interessante o mesmo cara que ajudou o Temer a desmontar a Conab tá lá dentro da Conab hoje. Então, assim, você vê que, porra, política de conciliação tem um preço. Então, assim, tá lotado de bolsonarista, os bolsonaristas tá fazendo merda lá dentro, não tá ligando para as consequências que vai acontecer. Então, aí, na contramão, você tem o MST que tá querendo brigar. Mas é brigar para ajudar o governo, para sustentar o governo nessa questão. Mas é aquilo. O Lula já teve Blairo Maggi, que é tipo um dos reis da soja aqui do Brasil, como ministro, e é amigo do Lula, pessoal. E os caras da carne também. Já teve o Wesley e o não sei o que lá, Batista, que também é uma cambada de filha da puta, esses caras. É burguês da pior espécie. Não que tenha uma espécie boa de burguês, mas esses caras que lidam principalmente com o problema da fome,
esses caras, eles têm uns requintes de crueldade no que eles fazem. Eu acho que é bem por aí, sabe? Então, assim, tem toda essa questão. E, por exemplo, foi feito ano passado um programa de aquisição de alimento da reforma agrária. E eu acho que até o MST estava denunciando isso esses dias. Que até agora esse governo não foi efetivado, eles não compraram nenhum produto de reforma agrária ainda. Tem toda essa questão do governo Lula não estar conseguindo dar atenção devida a esse processo de reforma agrária. E assim, o MST tá tocando as pautas dele, tá ligado? O Stedley, no final do ano passado, ele fez um programa de encerramento do ano do MST e ele foi claro no programa dele. Ele pegou e falou assim, olha só, começa a acordar, porque novamente a luta de classe no Brasil vai chegar num ponto de encerramento. E esse ponto, se não tiver sociedade organizada, vai ser um ponto que a burguesia vai levar mais uma vez. E parece que até então é o que está acontecendo. É o que a gente está falando aí direto sobre as organizações populares voltar, sim, sobre as associações de bairro, tá ligado? A população precisa voltar urgentemente, sem contar, só para acrescentar aqui, que os maiores produtores e os caras que enchem o mercado aí com as coisas que você compra e come, não são esses caras grandões aí que a gente citou. Sim. São os pequenos produtores e os assentamentos de MST, beleza? Então esses caras pegam o melhor e vendem pra fora, tá ligado? Morou? Quem tá abastecendo são esses caras. Sem contar que teve aquela do Bolsonaro que ele esvaziou todos os armazéns. Então, teve a Conab, isso, tá ligado? Teve essa daí, que ele esvaziou tudo. Tem mais uma pauta? Essa era a última? Saideira? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. É isso? Acho que é isso. Então, porque acho que a gente exemplificou bem o que é o novo ensino médio, né? E aí caímos em outros bagulho maneiro, igual esse do MST e as outras paradas, que é isso. Não tem pra onde ir, não. E de novo, só mais uma, universidade de fazer prova, esse bagulho é muito esculacho, tá ligado? O vagabundo vai falar, comunista! Não sei o que, mas porra, mano. Não vai não, porque na Argentina já não tem mais isso, não tem vestibular. O direito de estudar, mano, direito do cara de estudar, mano. E depois você fica falando, o cara não estudou, cara isso aqui. O cara é um vagabundo. Só que o cara não pode chegar lá na universidade e falar, pô, quero fazer medicina, quero fazer engenharia. E só, beleza, tá aqui, você fez sua inscrição, tal dia você pode começar. Sim. Tá ligado? Mas, enquanto a gente vê... Vou falar de novo a máxima. Privatiza tudo, menos saúde e educação. Não, galera, não leve ao pé da letra, mas o cara maximizou essa frase porque essas duas coisas... Caralho. Não pode entrar em xeque jamais. Jamais. Porra, o SUS, a educação pública, maluco. Tá maluco, tá ligado? Se tiver doente, mano, tu tá fudido. Se tu tiver burro, tu tá fudido, pô. Tá na merda. Tá ligado? E se tiver os dois, então você tá morto. Tiver fudido e burro. Tá ligado? E é isso que querem fazer com você. É isso? Claro, né?